E agora, para repercutir esse assunto, nós conversamos com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Carlos, ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Top of the Hour. Primeiramente, eu gostaria da sua opinião sobre essa operação ou força-tarefa, como a Paola muito bem definiu agora para nós, sobre Guardiões do Bioma. Que começou, então, ela foi criada com o objetivo de combater incêndios, mas que poderia ser estendida também a esse combate ao desmatamento. Você acredita que seria efetiva? Bom, o que nós estamos falando aqui é de uma diminuição de um desmatamento que estava num índice altíssimo, e isso ocorreu em apenas um mês, né? Ainda numa detecção provisória aqui do DETER, que é uma primeira avaliação. Essa avaliação, ela apenas se refere ao corte raso, à extinção da floresta, quando ela é toda retirada, e não ao corte seletivo, que é um outro tipo de desmatamento que ocorre por baixo da copa das árvores. Então, é muito importante que esses dados sejam devidamente avaliados, principalmente considerando que a série histórica ela está muito elevada. Nós estamos vivendo o pior momento de desmatamento no último ano, né? Os últimos 12 meses, a constatação foi de 13 mil quilômetros quadrados. Então, para se avaliar a efetividade dessa ação do governo, é preciso que nós tenhamos alguns meses para verificar se o mês de novembro não foi atípico, mesmo porque novembro costuma diminuir um pouco, porque já começa a chover, você tem outros elementos no bioma da Amazônia que fazem essa diferença, né? Então, eu acho que ainda é uma questão a ser observada. Agora, uma atuação conjunta, integrada, é o que se prega sempre. É preciso fazer uma atuação com o IBAMA, com a Polícia Federal, né? Com todos os setores envolvidos, dos estados também, para coibir a criminalidade. Bocuí, William Travassos falando, o senhor falou que foi a redução apenas durante um mês. Eu puxei uma informação do mês de setembro, nós também tivemos uma queda de 32% no desmatamento em agosto na Amazônia, porém 137% de aumento no Cerrado, é isso? Ou queda também no Cerrado de 137%? Nós também tivemos, ao longo do ano, reduções significativas no desmatamento, ou não? O que eu me refiro é que no último ano nós tivemos 13 mil quilômetros quadrados. Então, para você entender que esse processo que se dá agora, ele é um processo que pode ser validado do ponto de vista científico, você tem que ter uma série para comprovar isso, né? E eu ainda insisto que o corte raso, ele aparece no satélite, mas o corte seletivo não. E um grande problema da Amazônia é a retirada ilegal de madeira para exportação, o esquentamento da madeira, todo um processo de extrativismo ilegal, não é? Esse é um ponto que nós devemos considerar também. Então, e também é importante, quando nós falamos de um desmatamento, diminuiu de 250 quilômetros quadrados, nós estamos falando de 250 quilômetros quadrados que foram devastados de corte raso, onde você tem uma grande quantidade de espécies e é um índice ainda muito, muito elevado. Então, é possível se comemorar isso depois de uma série histórica que demonstre que há uma tendência efetiva, estrutural, de diminuição do desmatamento, que isso não seja apenas uma questão sazonal. Agora, gostaria de chamar aqui para a nossa conversa também nossos comentaristas Miguel Daúde e Felipe Bueno. Ótima tarde, sejam muito bem-vindos. Gostaria de começar com você, Miguel. Como você analisa essa redução dos 19% no mês de novembro agora de 2021, se comparado a 2020? Você concorda com essa visão de Bocuí, de que nós devemos, então, analisar, né, mês a mês, e aí sim, na verdade, os próximos meses, para ver se, de fato, esse desmatamento, essa redução é uma coisa efetiva ou pontual? Bom, boa tarde a vocês, é um prazer estar aqui. Só para dizer uma coisa, eu acho que o desmatamento realmente vem diminuindo. O que nós precisamos saber é se esse desmatamento é ilegal ou é legal. A gente sabe que no bioma amazônico você tem que preservar 80%. Hoje, no Brasil, se nós formos levar em consideração o Código Florestal, ainda há possibilidade de desmatamento de 70 milhões de hectares dentro da lei. O que existe é a falta de entendimento
por parte dos órgãos de fiscalização de qual é o tipo de desmatamento. Por exemplo, eu vou falar das queimadas, né? As queimadas que, quando os satélites detectam, na realidade, grande parte dessas queimadas se dá em áreas já desmatadas de moradores que foram levados para lá durante a interiorização da Amazônia, estão lá até hoje sem nenhuma regularização de suas propriedades, não tem dinheiro para tocar a sua agricultura, sua pequena agricultura, sua pecuária, eles tocam fogo no pasto para queimar carrapato. Aí isso aparece como incêndio, né? E realmente é incêndio, mas você precisa, para ter, né, o combate legal mesmo do desmatamento, fazer a regularização das propriedades, principalmente na franja do bioma, que pega ali o Pará, Mato Grosso, tem outros estados ali que precisam de ter a sua terra regularizada. Agora, que o combate vem sendo feito, não tenha dúvida. Quando se fala da extração de madeira ilegal, hoje existe uma forte operação da Polícia Federal, da própria Receita Federal, no sentido de buscar o resultado, né, desse desmatamento. O que hoje tem de desmatamento está voltado ilegal está voltado para madeira, né, que é extraída ilegalmente, e para o garimpo. E isso a polícia, a própria Receita Federal vem combatendo. Agora, não é fácil, é uma região muito grande, quem conhece sabe disso, e é uma missão difícil. Então, nós temos sim que comemorar essa queda. É evidente que no contexto, como se diz, tinha 250 mil quilômetros desmatados, hoje nós temos menos e vamos chegar a menos. E deixar claro, não é a agricultura que desmata para plantar e nem a pecuária para criar boi, porque hoje ninguém compra mais produtos de área ilegal. Então, portanto, é um bom passo. Desculpa, eu me estendi um pouco, mas eu precisava colocar esse assunto no contexto. Antes de passar a palavra para o Felipe, eu estou com uma dúvida e eu gostaria de perguntar para o Bocuí o seguinte. Bocuí, o DETER, ele é um levantamento rápido de alerta e de evidências de alteração da cobertura florestal na Amazônia. Ele vai mapear o desmatamento, a degradação e exploração madeireira no corte seletivo tipo 1 e também no corte seletivo tipo 2. Eu percebi na sua fala uma certa cautela em relação à divulgação desse índice. Por quê? Essa análise do DETER, você considera então superficial pela forma que ela é feita, é isso? Ela é preliminar, né? Todos sabemos que ela é preliminar, depois ela é confirmada pelo PRODES. O PRODES, sim, ela faz a detecção em campo e tira a prova dos 9 para ver se aquilo foi real, né? Então, essa é uma afirmação que eu fiz e que ela é correta, é de acordo com a metodologia utilizada. A segunda questão é a retirada de madeira, e aí o extrativismo de madeira seletivo, que é retirado por baixo das copas das árvores e onde o satélite não tem a capacidade de penetrar para perceber. Para combater isso, você tem que ter realmente equipes em campo para conter essa prática do desmatamento. Não é a prática do correntão, quando você simplesmente erradica a floresta ou desmata e depois incendeia a floresta. Ela é mais sutil, é mais difícil de perceber. E isso tem um indicador muito forte na Amazônia. Inclusive, nós tivemos uma entrevista recente com a Polícia Federal, onde se colocou que em alguns estados essa incidência, como disse o repórter, é muito maior do que a própria criação de gado. Depois que se desmata, não se percebe aquilo que foi retirado do corte seletivo, né? Então, o combate do desmatamento é um combate especializado, ele deve perceber aquilo que é possível o satélite identificar, né, que é o sistema que hoje é utilizado, mas também depende de uma grande ação em campo, e por isso é muito importante uma ação integrada, para você perceber a fragilização da floresta por sobre as árvores, né? E o grande problema, por exemplo, do lado oriental da Amazônia, é quando se percebe que essa fragilização que se dá com corte raso e por baixo da floresta, está levando à perda de capacidade da floresta de fazer a fotossíntese. Quer dizer, você tem uma fragilização
do sistema no sentido de sequestro de carbono. Isso significa que a floresta está fenecendo, que ela está perecendo por conta da mudança do clima que ocorre pela retirada das árvores, né? Então, é bastante complexa a avaliação do desmatamento, é bastante complexo o efeito do desmatamento, tanto o efeito por baixo das copas, como o efeito que é visível por satélite. Isso demanda uma grande operação constante de detecção do processo. Agora, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Nós estamos falando aqui de grilagem, e tem razão quando se coloca o problema da grilagem. Hoje, no Senado Nacional, você tem o PL 2159 de 2021 pronto para ser votado e que é um grande estímulo à grilagem, porque ele passa uma sensação de impunidade. Então, tão importante como você conter o desmatamento, monitorar o desmatamento, atuar para paralisar essa devastação, também é você evitar medidas que possam sinalizar para os contraventores que eles ficarão impunes ou que a grilagem será bem sucedida, não é? Então eu queria chamar a atenção para esses aspectos de uma política de controle maior, que envolve também o legislativo, que envolve os discursos do presidente da República, né? Desde o começo não foram muito favoráveis à preservação, e também o combate que deve ser feito, e que hoje nós estamos num processo que quase que se coloca numa situação de paroxismo, quando os mineradores paralisam o Rio Madeira, né, com as balsas, numa insurreição da criminalidade. Né? E a gente tem uma ideia de quão grande esse processo se consolidou na Amazônia e quanto será difícil romper essa cadeia de devastação. Felipe Bueno, gostaria da sua análise agora, justamente sobre essa última fala de Bocuí, de que tão importante quanto monitorar o desmatamento é também criar essas políticas públicas de controle, né, que sejam mais rígidas, como Bocuí mesmo trouxe para a gente viu aí algumas semanas essas balsas, né, que pararam ali no Rio Madeira, ao longo do Rio Madeira, para fazer a extração desenfreada, inclusive não sabia-se nem como aquelas balsas chegaram ali, né? Com que autorização chegaram e com que autorização faziam toda aquela retirada dos minérios do rio, né? Você acredita que depois desses compromissos aí assumidos pelo Brasil na COP26, você vê avanços nessa política pública brasileira para combate a desmatamento e preservação também da nossa fauna e flora? Para responder essa pergunta, eu quero colocar rapidamente 2 pontos aqui, pedir ajuda, conhecendo a experiência do Bocuí. Primeiro, boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando, estão participando aqui desse debate. O número positivo de 19% já foi exaustivamente discutido. Agora tem um outro número que é bem negativo, Bocuí, é um prazer falar com você, o número da anualidade que está negativo em 22%, que seria um recorde na última década e meia. Então eu quero aproveitar até a colocação importante do Miguel, né, com relação a desmatamento ilegal. E no fim, né, como colocou a Mariana aqui, no fim da sua última resposta, você já colocou que o governo atual, o governo federal atual, o governo do presidente Bolsonaro, no discurso e nas ações não foi positivo, e essa é uma das vergonhas, né, internacionais que nós temos que encarar nos últimos anos, não foi positivo para o combate a esse desmatamento ilegal. Então, a minha pergunta tem letra A e letra B. A letra A é: qual o tamanho do problema que está inserido nessa anualidade, que tem um número negativo de 22%? E B, ferramentas o Estado tem, né? Mas o que se pode fazer no curto prazo para inverter essa sensação de impunidade que o desmatador ilegal tem vivido nesses últimos meses? A pergunta é para mim. Exatamente. Ok. Bom, nas conversas recentes que nós tivemos com especialistas da Polícia Federal, ficou claro que as vias de escape da Amazônia, as vias de passagem, são vias poucas. Por exemplo, se você estiver em Rondônia, você tem algumas vias de escape que são praticamente possíveis de controlar. Outra questão, os portos que têm acesso a essa madeira, e sabe-se quais são, isso no caso da extração de madeira,
também são identificáveis e é possível criar sistemas de controle eficientes. Existe expertise para isso. A extração de madeira não começou agora, você tem desde a extração do Congo, da Indonésia, quer dizer, é uma prática internacional de controle de crime ambiental conhecida, não é? Então, o que faltou para o Brasil nesse processo é a montagem desse sistema eficiente de controle, levando em consideração que a Amazônia nos favorece nesse sentido, porque ela tem poucas vias de escape, né? Uma vez eu conversando com um general que era do Comando Militar da Amazônia, ele me disse o seguinte: uma espingarda na região de Óbidos, na Amazônia, segura qualquer tipo de passagem por ali. Quer dizer, foi uma forma pictórica, singela de expressar o fato de que você tem realmente gargalos na Amazônia que, se forem bem utilizados pela fiscalização, você vai conseguir fazer esse controle, né? Então, eu chamo a atenção para essa possibilidade que nós não estamos exercendo de forma correta, né? E que isso depende daquilo que hoje está sendo feito, que é uma articulação entre todos os setoriais responsáveis para fazer esse controle, né? Por exemplo, você tem hoje a extração de ouro. Saindo ouro pelo aeroporto de Manaus, 2 americanos transportavam 55 quilos de ouro. Foi possível identificar de onde era o ouro e que era ilegal porque, pela composição físico-química do ouro, sabia-se a origem e de onde veio. E não procedia o argumento que era colocado por aqueles contrabandistas, eu diria assim. Então, há elementos hoje recursais, tanto técnicos científicos, como de possibilidade de mobilidade dentro da Amazônia, que nos permitiriam um controle muito mais efetivo do que o controle que é feito hoje. E mais uma questão: o controle da degradação da Amazônia é uma questão de sobrevivência para o agronegócio brasileiro. Nós todos sabemos que o prejuízo para a balança comercial brasileira é enorme. Então, todo investimento que se faça no controle da degradação da Amazônia é bom para o Brasil, é bom para o comércio brasileiro, é bom para a biodiversidade e para a imagem do Brasil no mundo contemporâneo, preocupadíssimo com a questão do aquecimento global. Bom, Bocuí, vamos lá. O DETER, ele fornece informações para os órgãos de fiscalização. O PRODES, esse projeto existe desde 1988. A pergunta é clara. Pegando a fala do Felipe, e o que a gente mais ouve é assim: o governo Bolsonaro desarticulou as equipes de terra, as equipes de combate e controle e fiscalização dentro da Amazônia? Essa é a grande reclamação dos ambientalistas? É verdade, esse foi um fato, né? Quando houve a nomeação do ministro Ricardo Salles para a área ambiental, nós sabíamos que o ministro, ele não era oriundo da área ambiental, de fato ele era oriundo do agronegócio, né? A história dele, inclusive em São Paulo, quando ele foi secretário, ele veio da Sociedade Rural Brasileira, tinha toda uma visão nesse sentido, assim como o ministro Leite hoje. Então, o que nós percebemos é que quando você coloca as pessoas erradas nos lugares onde elas não deveriam estar, você promove um tipo de gestão que é feito sob a ótica de um outro setorial. E hoje, toda a remontagem que foi feita no sistema ambiental brasileiro, na impossibilidade de extinguir o Ministério do Meio Ambiente e deixá-lo atrelado ao Ministério da Agricultura, isso não foi feito, mas as pessoas que ali assumiram eram ligadas à área da agricultura. Então, é muito importante que essa adequação, desde o início de um governo, de que a competência para exercer as funções, ela seja muito bem adequada, não é? E isso aconteceu no começo do governo, eu diria que perdeu a verve, perdeu a sua gênese. De outro lado, o IBAMA, ele sofreu um grande golpe quando, através de um decreto, se retirou a capacidade de multas, criando um setor recursal para a questão de multas no Brasil, não é? E as multas deixaram de ser aplicadas e deixaram de ser executadas também. Isso já era uma carência, mas passou a ser uma deficiência muito visível. Então, essa
falta de eu diria, de uma pressão pecuniária, porque o que dói no bolso é diferente. Quando o poluidor ou quando o degradador ele tem uma penalização por conta de uma multa, é claro que ele vai pensar duas vezes, porque ele será realmente penalizado. Então, essa é a questão que nós tivemos no Brasil. Nós tivemos um desmantelamento de alguns elementos da normativa ambiental no âmbito do Ministério do Meio Ambiente que levaram a uma fragilização do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Isso implicou numa perda para essa aplicação da lei, especialmente na Amazônia. E para que a gente possa encerrar esse debate, eu até peço desculpas, mas infelizmente eu peço que a resposta seja um pouco curtinha, mais ou menos de 1 minuto, por favor. Falando pegando seu último comentário sobre contrabando, o que o senhor pensa sobre essa punição que foi proposta pelo governo federal, por exemplo, para países que recebem e comercializam, então não só essas madeiras que foram extraídas de forma ilegal, mas como o senhor mesmo citou, minérios, por exemplo, né, como o ouro. O senhor acha que essa punição para os países que fazem essa comercialização e que fazem essa receptação, e imagino que saibam, né, de que esse produto que eles estão recebendo é fruto de extrativismo ilegal, afinal, não tem uma série de certificados e outras coisas demais, o senhor acha que seria eficaz? Bom, são duas questões aí que eu quero colocar muito rapidamente no seu minutinho, né? A primeira é que você tem um aspecto que quando você produz sem regramento ambiental, você tem um custo mais baixo. Então, isso no comércio internacional é considerado como concorrência desleal, né? Quem faz tudo certinho tem um custo maior e isso deve ser respeitado porque é regra. A segunda questão é você comprar produtos recheados de carbono, que foram produzidos à custa da degradação ambiental. E aí tem toda uma questão vinculada à questão das mudanças climáticas, né? Então, acho que esses dois elementos são muito fortes, tanto na Organização Mundial do Comércio, são caros para a comunidade europeia, para o Reino Unido, para o governo dos Estados Unidos, para o governo de Joe Biden. Então, essa pressão, ela virá e não há como evitá-la, né? É uma consequência, eu diria, e até boa, porque é uma consequência de uma nova visão civilizatória como elemento para livrar o planeta do perigo, né, das mudanças climáticas, mantendo aí as florestas tropicais. Nos microfones da Jovem Pan, o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Bocuí, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Ótima tarde.